Só trocar. Conta. Tá gravando? Tá aceso aqui? Ah, tá ali. Tá ali embaixo. Então, bora. Então, hoje nós vamos estudar primeiro as assíntotas. Então, vamos à seguinte definição, que é um assunto importante. Sejam f uma função e p um número real. F é uma função e p é um número real. É evidente, p está implícito aqui, para não ficar, p sendo ponto de acumulação do domínio de F. Toda vez que eu menciono limite com x tendendo a p, a função do qual eu estou calculando o limite, o p é ponto de acumulação do seu domínio. Não tem jeito, tá? Tá, seja o f a função e p... Não. Nós dizemos que a reta x igual a p, essa reta, né? A reta de equação x igual a p, né? Que é uma reta vertical, tá? É assíntota, ou é uma assíntota vertical de f, tá? É uma assíntota vertical de f, ou do gráfico de f, tá? Do gráfico de f, mas muita gente diz simplesmente de f, do gráfico de f, quando limite de f de x com x tendendo a p pela direita é mais infinito, ou limite de f de x com x tendendo a p pela esquerda é mais infinito, ou o limite de f de x com x tendendo a p pela direita é menos infinito, ou o limite, tá, de f de x com x tendendo a p pela esquerda é menos infinito, tá? Porque o que isso significa, tá? Significa que, por exemplo, quando é que isso acontece? Isso acontece quando eu tenho um negócio assim, ó. Aqui é o eixo x, tá aqui o eixo y, tá aqui o p, tá aqui a reta x igual a p, essa é a reta x igual a p, e aí, tá, para ser assíntota, tem que ser um negócio desse tipo, ó. Tá? Tá bom? Pelo lado você pode ter aqui. Você tem um exemplo disso, né? Tá? A reta x igual a 0 é uma assíntota vertical de y igual a 1 sobre x. Pegue, por exemplo, eu não sei se eu fiz para vocês aqui o gráfico de 1 sobre x2 menos 1, né? Mas vamos ver, ó. Exemplo, tá? Seja f de x igual a quê? A 1 sobre x2 menos 1, tá? Então, domínio de f é igual a r menos os dois pontos menos 1 e 1. Esse é o domínio da f, certo? Tá bom? O limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita, quanto é?
Limite de f de x com x tendendo a 1. Se o x tende a 1 pela direita, o x é maior do que 1. Então, x2 menos 1 tem limite 0 por valores positivos. Isso dá quanto? Quanto? Mais infinito. Pronto. Então, aqui já é suficiente para eu afirmar que a reta x igual a 1 é uma assíntota vertical. Tá? Só que ela é assíntota vertical com x tendendo a 1 pela direita e a assíntota vertical com x tendendo a 1 pela esquerda. Porque o limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda é quanto? Menos infinito. Tá? O limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda, quanto é o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda? Quanto? Menos infinito também. Porque se o x tende a menos 1 pela esquerda, x2 menos 1 é negativo. Portanto, tende a zero por valores negativos. Tem limite zero. Tem limite zero, mas tende de fato, né? Tende a zero por valores negativos, então está menos infinito. E o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita, quanto é? Mais infinito. Também o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, quanto é? É zero, tá? É zero, tá certo? E é zero por valores positivos ou por valores negativos? Positivos? É, porque se o x, as raízes são menos 1 e 1. Então, se o x tende a mais infinito ou o x tende a menos infinito, o f de x é positivo. Tá? É presumidamente positivo. E o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é igual a quê? A zero. E é zero por valores positivos. Então, daí, né? Primeiro, as retas x igual a 1, quer dizer, reta de equação x igual a 1, e x igual a menos 1, que são retas verticais, são o quê? Assíntotas, o quê? Verticais de f. De f quer dizer, do gráfico de f, mas a gente diz simplesmente de f. Você veja, veja você que f é diferenciável, f, tá? F é diferenciável, isso é um fato, pois é uma função racional. De fato, ela é infinitas vezes diferenciável, ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja n natural, e isso é um fato sobre as funções racionais. As funções racionais, elas são n vezes diferenciáveis, qualquer que seja n. Porque toda função racional é diferenciável, certo? Acontece que quando você calcula a derivada de uma função racional pela regra do quociente, o que você obtém é uma outra função racional. Então, a derivada é uma função racional, portanto, a derivada é diferenciável. Ser diferenciável é ter derivada em todos os pontos do seu domínio. Conclusão: o domínio de todas as derivadas de uma função racional é o próprio domínio da função racional. E ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja o n natural, certo? Isso é um fato. Ou seja, nós dizemos que ela é de classe C infinito. Depois eu vou falar sobre isso. As funções de classe CK, porque o que nós vimos é uma função ser n vezes diferenciável, tá? Mas isso não implica que ela seja de classe Cn. Depois nós vamos ver isso com mais detalhes. Então a função f é diferenciável e se você calcular a derivada da f em x, quem é? A derivada da f em x é menos o quê? 2x sobre o quê?
Correto? Derivada de 1 sobre f é menos a derivada da f sobre f ao quadrado, tá? Isso vale qualquer que seja x no domínio de f, que é isso aqui. Então, se você estudar a derivada primeira, o sinal da derivada primeira, você tem o menos 1 e 1 e o 0, né? Você tem o 0 aqui, tá? Então, a derivada primeira, observe, ela é 0 no 0, ela não existe no menos 1, mas não existe por quê? Porque menos 1 e 1 não pertencem ao domínio da f. Portanto, esse não existe não torna menos 1 e 1 pontos críticos. Porque um ponto crítico é um ponto do domínio no qual a derivada não existe ou a derivada existe é igual a 0. Certo? Então, se você analisar aqui, tá? O sinal da derivada é o sinal de menos 2x. E o sinal de menos 2x menos 2x é positivo aqui, negativo aqui e negativo aqui. Então, você já sabe aonde a função é estritamente crescente, aonde ela é estritamente decrescente. Então, se você olhar o gráfico dessa função, assim, foi só ir a derivada segunda. Bem, a derivada segunda dá mais informações, tá? Que dá mais qualidade ao gráfico, Mas como é um esboço, com isso, com a derivada primeira, nesse caso, já é suficiente, tá? Isso já é suficiente, porque aqui eu tenho, aqui é quem? É 1, aqui é o que? Menos 1. Qual é o valor da função no ponto crítico, que é o 0? Qual é? Menos 1. O valor da função no ponto crítico é um ponto onde a derivada é 0. Tá? É menos 1. Então ela passa por aqui, por menos 1. E aí você vê o seguinte, vamos fazer o gráfico. Qual é o limite de f de x quando x tende a mais infinito? 0 por valores positivos. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, ela tende a quê? Mais infinito. Então ela vem para cá. Ó, a assíntota vertical. Ela é estritamente crescente aqui, ó. Ok? Vamos fazer aqui. Quando x tende a menos 1 pela direita, tende a menos infinito. Ela vem para cá, estritamente crescente. E aqui a derivada é 0. Significa que a reta tangente é horizontal. A reta tangente horizontal. Então ela faz isso. E aqui ela vai fazer isso. Assíntotas verticais aqui. O gráfico sempre se aproxima. Uma assínta é uma reta para o qual o gráfico se aproxima. Tá? Tá bom? E aqui ela é assim, ó. Então tá aqui. O 0 é ponto de máximo local. Não é ponto de máximo global. Ok? Tá? Tá aí o gráfico dessa função. Tá aqui as assíntotas. Agora você veja que essa reta também funciona como uma assíntota. É uma assíntota horizontal. Então cabe outra definição. Quanto tempo? Pode continuar. Tá? Outra definição. Dá 20, você me avisa, mas não para logo não, tá? Me avisa primeiro, ok? Então, definição. Sejam P um número, sejam F uma função. Sejam f uma função e p um número real.
nós dizemos que a reta y igual a P, aqui é uma reta horizontal, tá? A função constante, é o gráfico da função constante f de x igual a P, qualquer que seja o x real. Nós dizemos que essa reta é assíntota. Assíntota o quê? É vertical. Oh, vertical não. Horizontal. Tal. De f. Ou do gráfico de f, né? Do gráfico de f. De f. Quando limite de f de x com x tendendo a mais infinito, tá? É P. Na verdade, vamos fazer assim, tá aqui, IL real. IL real. Nós dizemos que a reta psicologicamente é melhor, tá? Esse limite é L ou o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é L. Então, a reta y igual a L é uma assíntota horizontal de f quando esse limite é mais infinito ou esse limite é menos infinito. Se um dos dois, tá? Se um dos dois acontecer, claro que pode acontecer os dois. Tá certo? Como aqui, ó. Quem é o L nesse caso, ó? Quem é o L nesse caso? L é zero. Limite de f de x com x tendendo a mais infinito é zero. E limite de f de x com x tendendo a mais infinito é zero. Então, a reta y igual a zero, que é o eixo das abscissas, é uma assíntota horizontal da função f. Quando esse limite aqui é L, você diz que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal em mais infinito. Quando esse limite aqui é L, você diz que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal em menos infinito. Ou seja, aqui a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal em mais infinito e é uma assíntota horizontal em menos infinito. Tá certo? Então você tem assim, quer dizer, por essa definição, a reta y igual a zero, o eixo das abscissas é uma assíntota o quê? Horizontal da função f de x igual a quê? A 1 sobre x2 menos 1 em mais infinito e aonde? Em menos infinito. Tá? É uma assíntota horizontal da função f dada por f de x igual a 1 sobre x2 menos 1 em mais infinito e em menos infinito. Como mais um exemplo, tá? Como mais um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo. A reta y igual a 3, tá? Que é uma reta vertical. Ela é uma assíntota horizontal de f de x igual a 3x2 mais 1 sobre x2 menos x. Então, essa reta é uma assíntota horizontal dessa função em mais infinito e
em menos infinito. Pode olhar. Qual é o limite de f de x quando x tende a mais infinito? 3. Qual é o limite de f de x quando x tende a menos infinito? 3. Limite no infinito de uma função racional. Você já sabe como fazer para encontrar. Tá? Então, dá 3. Porque isso aqui é o limite de 3x2 sobre x2. É o limite de 3, que é 3. Em mais infinito. Entendido? Tá? O que nós vimos agora foram as assíntotas horizontais e assíntotas verticais, mas tem as assíntotas chamadas assíntotas inclinadas, que não são nem horizontais nem verticais. Vamos ver um exemplo. Quanto tempo? Pronto.